Então, pessoal do terceiro ano, na nossa última aula, eu acabei não gravando a live que a gente teve, né? Aconteceu que eu acabei esquecendo de gravar a nossa live. E aí, hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar duas aulas para vocês, tá certo? Eu vou gravar uma aula referente ao conteúdo trabalhado na live e vou gravar uma segunda aula que seria a continuação daquela live, tá bom? E assim ninguém fica prejudicado, né? Quem assistiu a live pode reassistir o conteúdo e quem não assistiu vai ter acesso ao mesmo conteúdo sem nenhum problema, tá certo? Então vamos lá. A gente, né, começou o conteúdo de população há 2 semanas. Na semana passada teve atividade, e na semana retrasada nós tivemos a nossa live, que foi a aula, tá bom? E aí, pessoal, a gente viu os conceitos gerais do estudo da população, né? O estudo da população mundial e das populações dos países ou de qualquer outra unidade espacial, municípios, estados, né, é realizado pela demografia. Então, é o censo demográfico que vai estabelecer o crescimento da população, tá certo? E aí esse crescimento ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser vegetativo, pode ser um crescimento de diversas formas, crescimento geral, né? A gente vai ver aí que existem as diferenças, tá certo? E dentro do território brasileiro, quem faz essa contagem, esse censo demográfico, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As populações são dinâmicas quanto ao seu crescimento, isto é, apresentam variações ao longo do tempo histórico. E aí, dentro desse censo demográfico que é feito, a gente pode analisar o crescimento vegetativo e o crescimento absoluto, né? Que seria o crescimento geral da população. O que é um crescimento vegetativo? É resultante da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade da população. Então, eu vou pegar só aquela galera que nasceu no país e as que morreram no país, tá certo? É possível quanto a natalidade é maior, é positivo, quer dizer, é positivo quando a natalidade é maior do que as mortes, tá certo? E aí, dentro da análise do crescimento demográfico, é muito importante você analisar migrações, natalidade e mortalidade, tá bom? E na classificação aqui de crescimento absoluto, a gente vai levar em consideração as emigrações e as imigrações. E aqui é importante você saber diferenciar, tá bom? Um do outro. O que é uma imigração? O que é uma imigração? Tá bom? Emigração, né? Esse nome que tá aqui embaixo do slide, que eu vou fazer aqui. Ô, linha desgraçada. Mas é essa daí mesmo, pessoal. Emigração. E nós temos também a imigração, tá certo? Eu ainda tô aprendendo a usar a mesa digitalizadora, não consigo ter controle ainda do pincel. Mas a imigração é o movimento de retorno. É quando uma pessoa de uma determinada nacionalidade está fora do seu país e retorna para o seu país de origem. A imigração é quando uma determinada pessoa sai do seu país de origem e vai para um país estrangeiro, tá certo? Então, existe nesse movimento de ida e volta. A ida eu chamo de imigração, a volta eu chamo de emigração com E, tá certo? É importante analisar a distribuição da população no espaço geográfico mundial, pois algumas áreas apresentam características geográficas e processos históricos que dão origem à densidade demográfica, que significa maior número de habitantes por área. Então, existe uma diferença aí, tá bom? Nós temos as regiões que são muito povoadas e as regiões que são muito populosas. E aí, né, o que é cada uma dessas coisas? Uma região muito povoada é uma região que possui muitas pessoas por metro quadrado, habitando o mesmo espaço, a mesma área, tá certo? E uma região muito populosa não necessariamente vai ter uma grande quantidade de pessoas por área, mas vai ter uma grande área. Pode ter uma grande população, mas essa população ela não está distribuída igualmente. Ela ocupa um determinado lado daquele país, daquele estado, e outro fica quase inabitado. Que eu vou chamar isso aí, né? Essas terras pouco habitadas, eu vou chamar de anecúmenas, tá certo?
Então, se eu fosse fazer um comparativo, né? A China é um país muito populoso, é o país mais populoso do mundo, né? Nós temos quase aí 1 bilhão de chineses, né? E aí, pessoal, não quer dizer que esses chineses estão distribuídos e ocupam de forma quase que igualitária o território chinês. Porque a China é um território que possui muitas montanhas, né? Possui um relevo muito diferenciado, né? E aí a gente vai ver que essas aglomerações humanas, elas ocorrem mais em alguns pontos estratégicos do território. Agora, quando eu penso na Índia, a Índia é um país que, apesar de ter territórios não muito ocupados, é um país que tem uma dimensão territorial menor do que a China e possui uma população tão grande quanto, praticamente. Não vou dizer que é exatamente o mesmo tanto de pessoas, né? Porque nós não temos aqui os dados apresentados nessa aula, mas eu posso trazer esses dados para vocês posteriormente. Porém, mesmo tendo um pouco menos de pessoas morando no país do que a própria China tem, essa população ela ocupa quase todos os espaços, né, que são destinados à ocupação humana mesmo, tá certo? E aí, pessoal, isso desencadeia uma série de problemas, porque você tem uma densidade demográfica enorme nesse país. Nós vamos ter uma necessidade maior por matéria-prima, então os recursos naturais eles são explorados até a última gota. Essa população, por ela ser grande demais, é difícil, né, com que os governantes consigam organizar, né, todos os recursos necessários. Tá? A gente sabe que a Índia, apesar de ser um país que atualmente possui um grande desenvolvimento econômico e tecnológico, é um país extremamente desigual, por questões econômicas também e por questões culturais, tá certo? E aí, quando a gente for estudar os países emergentes, as economias emergentes, a gente vai entender o porquê que apesar de ter muito dinheiro, alguns países não conseguem desenvolver um IDH interessante, tá certo? Mas aí vocês já entenderam, né? Povoado e populoso são coisas diferentes. Populoso, geralmente eu me refiro a países, tá certo? E são países que possuem muitas pessoas, porém essas pessoas não estão distribuídas igualmente no território. E povoado são maior número de pessoas por área. Eu posso pegar um estado de um país, eu posso pegar uma província, um município, tá certo? O crescimento populacional está diretamente vinculado à taxa de fecundidade ou à taxa de natalidade, isto é, ao número de filhos que cada mulher, em média, tem, né, em determinada população, tá certo? E aí, pessoal, a gente vai observar que ao longo dos anos, a taxa de fecundidade, ela vem caindo em alguns países, tá bom? E aí, geralmente, são os países que vão tendo, né, como é que eu posso dizer, uma melhoria da economia e do IDH, tá bom? Por exemplo, no Brasil nós já tivemos, né, uma taxa de mais ou menos 5 filhos, né, 7 filhos, 10 filhos por mulher, tá certo? Atualmente nós temos aí uma estimativa, né, de 1,8 filhos por mulher, tá certo? E aí, pessoal, por que nós temos essa diminuição, né, da taxa de fecundidade brasileira, principalmente? Porque a mulher, ela começa a ser inserida em outros contextos sociais, não só na questão de um papel de procriação, entende? De um papel de mãe de família, mas ela se insere agora no contexto da própria produção da economia, né? Então, nós temos aí a mulher no mercado de trabalho ganhando um espaço dentro da dinâmica capitalista, nós temos também um maior acesso às informações de planejamento familiar. Então, as mulheres elas conseguem evitar um grande número de gravidezes também pelos métodos contraceptivos que são distribuídos pela rede pública ou rede privada, se preferir, né? Então, existem vários e vários fatores, né? Inclusive, pessoal, o aumento da inserção das mulheres em escolas e universidades é um dos fatores que vai fazer com que essa taxa de natalidade diminua. Porque quanto mais se profissionalizam essas mulheres,
mais acesso elas vão ter ao mercado de trabalho, logo elas vão priorizar muito mais um desenvolvimento delas enquanto profissional, enquanto pessoa. E algumas delas, às vezes, optam por não terem famílias, né? É uma das coisas que você pode observar. Algumas mulheres optam por não ter famílias, outras optam por não ter filhos, porque isso pode atrapalhar a questão profissional delas. E outras que optam pela questão dos filhos, entendem que dentro da sua dinâmica moderna, capitalista de produção, né, onde ela está inserida, existe uma necessidade de ter menos filhos, tá bom? Eu posso dizer que a estrutura capitalista atual influencia nessa questão de você ter menos filhos? Influencia sim, tá bom? Porque existe uma maior necessidade de tanto ter o pai como a mãe, né? Digamos assim, né? As duas pessoas que sustentariam uma família estarem inseridas dentro de um processo de produção. E aí os filhos ficam mais que na responsabilidade do Estado. Por isso que existem as escolas, creches e tal, todas ali do governo, ficam meio que na responsabilidade do Estado, né? E aí existe uma série de fatores que vai influenciar nesse processo. Vocês podem pesquisar, a gente pode passar aqui o dia debatendo, né? Existem muitos fatores, mas a gente pode ver aqui que, no geral, o que vai influenciar com essa baixa da natalidade, não só no Brasil, mas também em vários países do mundo, é a inserção da mulher dentro do sistema educacional, no mercado de trabalho, o acesso aos métodos contraceptivos e o planejamento familiar. E aí, dentro desse planejamento familiar, você pode entender, né, essa questão de quantos filhos as mulheres almejam, se elas almejam ter filhos ou não, tá bom? Existem muitos fatores aí, um campo da sociologia, da geografia e da história, né, que a gente pode estudar, tá certo? Aspectos da renda mundial. Então, pessoal, eu vou chamar de população economicamente ativa todas aquelas pessoas que, de certa forma, contribuem, né, com o movimento do capital no seu país. Segundo o Banco Mundial, no ano de 2015, aproximadamente 15% da população vivia em condições de pobreza extrema, ou seja, 15% da população mundial não é economicamente ativa até 2015 e vive em condições miseráveis, né? Uma condição assim subhumana. A pessoa ela é negada dos direitos fundamentais dela como ser humano, tá certo? A maioria dessas pessoas, dessas populações, encontram-se na África subsaariana e na Ásia Meridional, que são territórios que possuem grandes conflitos civis, que possuem um histórico de dominação, né, de colonização, tá certo? E que são geralmente países que passaram por um processo de emancipação recente. Então, existe aí uma série de fatores, né? Muito mais do que esses que eu elenquei para vocês agora, que vão levar a essa população se encontrar num estado de extrema pobreza, tá certo? Em países desenvolvidos, agora vamos falar de desenvolvidos, né? 82% dos cidadãos tinham acesso à internet. Na América Latina e Caribe, 50%. Na África subsaariana, nós temos 19%. E no Sul e Sudeste Asiático, 17%. E essa pesquisa foi feita em 2014, tá certo? Então, assim, a disparidade dos acessos entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos mostra como é que fica essa desigualdade, tá certo? Então, você tem aí, né, os países desenvolvidos, que eu posso caracterizar como sendo quais? Os países da América do Norte, países do Oeste Europeu, né? Eu boto Nova Zelândia e Austrália, tá certo? Que são países ali da Oceania e tal, e Japão e Coreia do Sul, que são países que a gente entende como sendo desenvolvidos também. Eles são esses 82% da população que tem acesso, tá certo? E aí a gente vai vendo, né? Quanto mais você vai descendo ali o trópico, o Equador, você vai encontrando uma menor participação nesse acesso à internet e aos meios de comunicação.
De acordo com o Banco Mundial, em 1990, cerca de 1,9 bilhões de pessoas viviam em condições de extrema pobreza. Esse número foi reduzido pela metade, apesar do crescimento populacional. E aí, essa redução, ela pode ser atribuída a uma série de coisas. Primeiramente, a expansão das multinacionais que chegam nos países subdesenvolvidos. E aí é importante você entender que não é porque as multinacionais estão chegando nos países subdesenvolvidos que essa população vai ter um acesso a um emprego de qualidade, com salários justos e com direitos sendo respeitados. Isso não acontece, tá? A gente pode observar que vários países da Ásia, por exemplo, possuem um sistema de exploração que é velado, que o governo, né, tenta esconder, tá certo? Não só a exploração do trabalhador, mas também do próprio meio ambiente. Então, essas pessoas que a gente vê que saíram da extrema pobreza, elas ainda são pobres, tá certo? Só que elas são pobres e onde existe uma condição ali de sobrevivência um pouco melhor, tá bom? A pirâmide etária. A pirâmide etária é a forma gráfica que mostra a estrutura de uma população. E aí você pode dividir essa pirâmide entre homens e mulheres, e você tem uma base que compreende a população mais jovem e o topo que compreende a população mais idosa. Tá certo? Essa aqui é a evolução, né, da nossa pirâmide etária brasileira. A gente vê que em 1980 você tinha uma maior quantidade de pessoas que estavam na base da pirâmide, né? Os jovens, tá certo? E esses jovens dos anos 80, essas crianças, né? Aqui de 0 a 4 anos, de 10 a 14, são os adultos aqui de 2020, tá certo? E aí, pessoal, você pode observar que com o passar dessas décadas, né, existe uma redução pequena, né, uma redução pequena da natalidade. Aquela população que antes era criança na década de 80, hoje essa população é adulta, então você tem aqui uma grande concentração de adultos, né, que fazem parte da população economicamente ativa do nosso país e que também a estimativa, né, expectativa de vida, ela vem aumentando. Você pode observar aqui que existe, né, um aumento nas barrinhas de homens e mulheres que têm 70 anos ou mais. E aí essa longevidade, ela pode ser caracterizada tanto pelo avanço na medicina, como também pela saída da população da situação da extrema pobreza, né? A gente vai vendo que ao longo da década de 90, anos 2000, determinadas políticas assistencialistas, né, políticas sociais vão ajudando com que parte da população saia da situação de extrema pobreza, consiga ter um acesso maior ao trabalho, à educação e à saúde, ao sistema de saúde, possibilitando assim eles terem uma longevidade, terem uma vida um pouquinho mais comprida, né? Movimentos populacionais. Área de repulsa. O que é uma área de repulsa, pessoal? Possui um crescente desemprego, empregos informais e baixos salários. Então, as pessoas, elas evitam essas áreas aí. Elas são áreas que só fica, geralmente, quem não tem muita especialização, quem não tem uma capacitação um pouco melhor. Áreas de atração são as áreas que possuem empregos melhores, salários maiores e condição de vida mais agradável. E aí, pessoal, você pode observar que isso, né, essa definição é o que gera os movimentos migratórios, principalmente para os países desenvolvidos. Você tem, né, aquela questão do sonho do imigrante, o sonho do brasileiro de sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, porque lá ele pode prosperar, ele pode conseguir dinheiro. Você tem o sonho, por exemplo, do nordestino de sair do Nordeste e ir para a região sudeste do Brasil, porque lá ele tem oportunidade de emprego e tudo mais. Hoje em dia a gente já não tem tanto isso, né, tão difundido, isso é uma característica muito mais da década de 70 e 80, onde as indústrias, na sua maioria, se concentravam na região sudeste do Brasil. Atualmente o Nordeste ele tem ganhado um maior desenvolvimento econômico, um maior destaque dentro da produção industrial.
E a necessidade por sair do Nordeste, né, para conseguir sobreviver, tem se diminuído, tá certo? Porém, a gente ainda percebe essa necessidade da própria imigração, da saída da população do seu país de origem, né, para outros países que possam ofertar uma oportunidade de vida um pouco melhor. E aí, quando a gente está entendendo, estudando os movimentos populacionais, a gente vê que tem os movimentos voluntários, forçados e controlados. O que seria um movimento voluntário? Quando a pessoa vai por livre e espontânea vontade. Um movimento forçado, como nos casos de escravidão, perseguição religiosa, ética, política, né? Então, quando nós tivemos aqui o processo de escravidão dentro do Brasil, em que vários escravos de várias regiões da África foram trazidos até o nosso país. Isso foi um exemplo de imigração forçada, tá bom? O que é a imigração controlada? Quando o Estado controla numérica ou ideologicamente a entrada e saída de imigrantes. Você vê esse tipo de coisa em países com um regime político mais conservador, mais fechado, né? A China é um exemplo de país que tem imigração controlada, a Coreia do Norte tem imigração controlada, né? Então, são países que têm um regime político mais conservador, mais fechado, certo? E aí, agora eu vou dar uma pausa, a gente vai encerrar, porque esse foi o conteúdo trabalhado na aula que eu acabei não gravando, e aí o próximo vídeo vai ser sobre teorias demográficas, ok? Então, vocês aguardem aí, daqui a pouco vem o próximo vídeo.